Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos ao programa Pense Grande, um programa criado aqui pelo Grupo Diário para valorizar os nossos empreendedores, nossos visionários. E hoje vai ser uma pauta espetacular. Nós vamos falar sobre Nospecan. E a nossa região aqui está crescendo e entrando na vitrine nacional. Nós estamos aqui pelo carinho dos nossos amigos da Cotricel, aqui de São Cepé. Meu abraço ao amigo Zé Paulo, e que está numa campanha muito grande para a adesão de novos associados. A Cotricel, que é uma das maiores empresas do país do agronegócio. E também hoje nós estamos anunciando a chegada do Sebrae RS. O Sebrae, que tem uma tradição de muitos anos de apoio às pequenas e médias empresas. Conheço o trabalho, acompanho o trabalho do Sebrae, então seja muito bem-vindo à equipe do Sebrae aqui de Santa Maria e da região. Bom, pessoal, nós temos que ganhar tempo hoje porque nós temos dois amigos que nós vamos conversar aqui sobre Nospecan. É uma pauta assim que me deixa emocionado porque é o agro crescendo muito e valorizado aqui na região. Então estou aqui com o meu amigo Eduardo Klum, que é um fanático, um apaixonado por esse setor e que tem uma bela produção aqui pertinho de nós e vai falar muito a respeito. E eu tive que trazer junto, né, o professor Diniz Fronza, é um velho conhecido, um pesquisador de ponta aqui do Colégio Politécnico da UFSM, e que ele não me desminta, mas eu acho que aqui pela América do Sul ninguém tem o conhecimento que tu tens nessa área. Então, vamos começar começando. Eduardo, é muito importante, então, essa tua história, essa tua paixão, né? Vamos nesse primeiro bloco conversar sobre o início de vocês e depois nós vamos poder mostrar essa variedade enorme de subprodutos que são agregados pela indústria, pela empresa do Eduardo. Nós vamos chegar lá. Eduardo, seja bem-vindo. Tu já conquistou a gente com esse teu perfil aí de empreender numa área tão fantástica. Então, na verdade começou, a Pecan, a fazenda começou porque eu estava querendo aumentar a rentabilidade da propriedade da família com algum tipo de cultura que não fosse só soja. A gente, como não teve a família da parte do meu pai e da minha mãe, eles mudaram se conheceram em Porto Alegre. Quando eu tinha 10 anos, ele foi transferido pelo banco que ele trabalhava para o Rio e nunca mais a gente se envolveu tanto com agro, só vinha para cá nas férias e tudo. Mas mais tarde, quando já eu mais velho, que eu vim nas férias aqui, eu vi que a propriedade era muito interessante. A gente nunca tinha se dado conta. Tinha 900 hectares que estavam assim meio que de lado. E eu pensei, eu sou economista, me formei, fiz o MBA, depois fiz mestrado em finanças, e é claro que a gente fica sempre com a mente em números. Uhum. Você vê uma propriedade de 900 hectares e rende quanto por ano? Né? Assim, faz uma continha rápida e vê, bom, ela tinha que estar rendendo mais. E aí, pensando nisso, eu andava vendo possibilidades de como fazer o rendimento melhorar. E aí eu vi várias coisas. Vi a uva, que estava uma tendência de virar sucos de uva. Depois, galinha caipira, porque a prefeitura tinha um programa para atendimento às escolas e hospitais do município. Depois, os ovinos, também interessante, porque é uma carne diferente. Mas todos tinham um senão. Os ovinos, por exemplo, têm um custo alto de abate. E você também tem que cuidar dos ovinos, tem que dar atenção e exige uma mão de obra para acompanhar, né? Não é só você simplesmente ter lá os ovinos como o gado, que é mais simples. A uva, aqui em Santa Maria chove demais para uva. Então aí ficaria um suco de uva meio ácido. A galinha caipira
que seria interessante, porque seria criada solta, né, a pasto e tipo bem interessante, só que teria que ter um abatedouro, certificação, essa coisa toda. E assim eu fui vendo várias outras, figo em compota, por exemplo, e aí teria o inconveniente de fazer também uma produção de figo, alguém conhecesse tudo. E aí eu ouvi falar sobre pecan, até o eucalipto eu pensei, que o eucalipto seria interessante, tem lá aquele pessoal da Tecnoplanta de Barra do Ribeiro, são os mesmos da Prosperato que fazem o azeite de oliva. Eles têm um eucalipto clone muito bom, comprado pelas grandes empresas, a Klabin, a Suzano, enfim, empresas que produzem e é uma fonte de matéria-prima excelente. Também o inconveniente que você planta 7 anos depois, se não tiver no ponto de venda, por exemplo, o gado agora está embaixo, mas você está no ponto de venda. Se passa 8 anos, ele já complica, porque passa a ter um enraizamento a mais, daqui a pouco já não vale a pena, e aí também é aquele inconveniente. É muito longo prazo e de alto risco. Se você tem 50 ou, sei lá, 10 mil hectares, você pega e bota 3 mil hectares. Sim. Mas se você não tem uma propriedade tão grande, já seria arriscado. E a pecan surgiu nessa situação. Me falaram que a pecan seria interessante. Eu fiquei pensando, pecan, bom, vamos lá. Em Cachoeira do Sul tinha o pessoal da Paralelo 30. Isso. Aí eu fui lá conhecer, dei um pulinho em Cachoeira e conversando com o Aled, com eu esqueci o nome dele, mas todos muito queridos, são 4 médicos e um engenheiro. O Eduardo Chu e o Eduardo Chu e o Paulo Valentim. O Valentim, exatamente. E eles... mas eu falei, na verdade, com o Aled mesmo. E conversando com o Aled, ele me falou que a cultura da pecan estava em crescimento, eles tinham visitado a Itália, tinham nos Estados Unidos, no México, na Argentina, feito uma pesquisa bem intensa. E conversando, eles viram que o potencial de crescimento era muito grande por conta da demanda. Era uma produção aquém do que havia em outros lugares e de consumo. E no Rio Grande do Sul tinha se adaptado muito bem. E aí eu falei, bom, interessante, vamos ver como é que faz e tal. Aí eles disseram, mas primeiro vamos na tua propriedade, lá para ver se dá ou não dá, porque a área de banhado não é própria, é uma área de arroz. Depois você tem uma área muito empedrada, também não é interessante, porque ela vai se enraizar e depois para fazer a colheita, a pulverização, a poda, num ambiente irregular, sempre é complicado. E aí eles foram lá, olharam, ficaram impressionados com as árvores que já tinham, que eram árvores já meio centenárias, com um caule muito grosso, e viram que tinha terra, tinha a chuva também abundante, e disseram, olha, tá certo. Então, tem um copo d'água só para... E aí conversamos e tal, viram a propriedade. E aí quando olharam para a árvore atrás da casa, eles viram uma árvore grossa, alta, e disseram, isso aqui é pecan. Eu acho que isso aqui é pecan, não é pecan? Falou, acho que o Jorge que estava com ele. Vamos ver, olharam para as folhas, eu acho que isso aqui é pecan. Deram uma olhada no chão, um pecan ali, ó. A minha avó tinha plantado há 57 anos, uma pecan pelo nascimento de um primo meu. E aí nunca ninguém tinha dado nem bola para ela, nem botado um copo d'água. E ela se desenvolveu enormemente, sem nenhum cuidado. Ou seja, aquilo foi meio que uma sinalização dizendo que aqui tem o terroir, não é assim que fala, da questão do vinho. Tem ambiente, tem solo, tem clima. E aí eu falei, então é isso mesmo, então vamos plantar. E plantamos 20, 40, ano foi 60. Isso, Eduardo? Foi em 2010, e aí começamos a plantar em 2011. E aí plantamos em 2011, 20 hectares, 12, 20 hectares, e assim sucessivamente até chegar nos 120. E porque eu sabia que é importante você ter uma escala em algumas coisas. Não adianta você ter 10 pés lá. Tem que ter uma escala. E claro que isso aí tudo, quando você vai no entusiasmo e tal, você vai vendo, mas... Aí um dia a minha esposa me disse, Eduardo, tu não acha... eu ia plantar mais 30, ia ficar 150.
Eduardo, eu não quero me meter, mas tu não acha que não é melhor começar a colher para dar continuidade e tudo? Eu fiquei calado pensando comigo mesmo, assim, a gente tem que aproveitar que estamos motivados, senão não faz. Mas daí eu falei, vou pensar assim. E depois refletindo, eu vi que ela estava com a razão. E é isso, então começou. Então, por isso é que começou e eu acho que foi bem positivo, né? Então, estamos aí. Coisa gente, bacana. hoje, 2011, estamos com 12, vai fazer 13 anos. É isso aí. Muito bom. Para começo de conversa está maravilhoso. E o professor Diniz Fronza, que é um apaixonado, tem uma área exclusiva para o plantio do nosso PECAM aqui na universidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, uma saudação, Carlinhos, também, Eduardo Clã. Eu, quando tinha 7 anos, na década de 70, meu pai fez um plantio comercial, lá em Tucunduva, da onde eu nasci lá e me criei, e acompanhei as plantas que ficaram, como falou agora o Eduardo, na parte seca, produzem até hoje. Tem há 49 anos, quase como a mesma época que a avó dele. Então, meu irmão tem um plantio comercial também, tem 16 anos, tem uma indústria lá também, pequena indústria, ele industrializa. Então a paixão começou desde a infância. Então meu pai fez um plantio comercial pequeno, porque isso é minifúndio, e eu fiz o técnico agrícola aqui pela UFSC, minha agronomia, e continuei estudando o assunto. Quando eu vim para cá, eu montei uma área de pesquisa, na verdade são 3 áreas, onde eu tenho 2.000 plantas para testes. E fiz muita parceria, o Eduardo esteve comigo, nós estivemos juntos em várias oportunidades nos Estados Unidos, então para tentar buscar tecnologias e ganhar tempo, para buscar, que o pessoal nos cobra muito em produtividade e qualidade. Então essa paixão vem da infância e importante assim que, como falou o Eduardo, que ela tem exigências para ter uma boa resposta e boa qualidade. Então, hoje, por exemplo, eu estava lá, temos um feriadão, mas tu tem que estar visualizando, porque tem a fase que está brotando agora. Se você não tomar algumas atitudes, paga um preço. Tem uma cultura que dura 200 anos, mas cada mês tem as suas tecnologias. Se você não aplicar, paga um preço. Então, vem da infância essa paixão. E a tua área de pesquisa ali, né, eu fui lá muitas vezes, e o capricho, né, ele tem um capricho, um cuidado, e essa tua vontade, né, de estender o conhecimento. Né, o teu trabalho está sempre mandando fotos, né, ensinando nas propriedades e por todo esse Rio Grande do Sul o teu envolvimento. E tu és um herói, é um bandeirante, né, dessa fruta fantástica. Então, assim, eu te admiro, eu chamo, né, tu e o Enio Marquesan, que é um dos professores raízes que nós temos, né? São professores raízes que amam. Né? Eu conheci o Fronza num domingo que eu estava passeando aqui no campo, ali com a minha Golden, e passou uma caminhonete Ford antiga, né? E cheio de rama, de galhos. Aí parou aquela caminhonete, desceu o Fronza assim: o senhor não é o Carlinhos Costa Beber? Que nós estávamos falando só por WhatsApp e tal, né? E então, assim, me apaixonei ainda mais, né? Mas vamos em frente, Edu. Agora o negócio em si, vamos como economista e agora como produtor, né? Como é que tu enxerga como negócio? Olha, é um negócio de longo prazo, não é nem médio prazo, é longo prazo. Então eu vejo que as pessoas que vão começar, é importante que elas avaliem se elas vão ter paciência para poder chegar até lá. Um dos pontos importantes que foram feitos nos últimos anos foi a criação do IBPECAM, que é o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, tem um site bpcam.org, o IBPECAM em si está fazendo um excelente trabalho, porque tem parcerias com várias universidades, o professor Fronza também é sempre parceiro em todos os tipos de atividades que podem proporcionar mais conhecimento e desenvolvimento da PECAM, da pecanicultura, vamos chamar assim. Quando a pessoa resolve fazer o negócio, ela não pode pensar de que ela vai ali colher no 4º, 5º ano, vai começar a vender e já vai começar
Aí quer vender, olha o preço no mercado, enfim, na internet, onde que for, R$100 o quilo, R$90 o quilo. Ela acha que vai vender por R$50 as nozes. Só que não é assim. Você, quando quebra, você tem a perda das que não ficaram boas, a perda da casca é mais ou menos 50%. Sim. Você tem também aquelas que acabaram, enfim, não dando para vender porque elas ficaram quebradas, então você tem que fazer uns subprodutos e que são ótimos, mas não tem o preço cheio, vamos dizer assim, do que está sendo apresentado na internet. E aí a pessoa acaba meio que criando uma certa frustração. Um segundo ponto importante é que não é só plantar ali. Eu me lembro uma vez falando com uma pessoa e que ele disse assim, e o que o senhor faz? A gente planta pecan e tal. Pecan. Você sabe que eu plantei 200 pés de pecan, sabe quantos eu tenho? 200. Eu não tenho nenhum. Eu falei, mas como que não tem? O que o senhor fez? Eu pedi para o meu caseiro plantar, ele pegou uma pá de corte, fez os buracos, botou a planta ali e foi plantando, plantou os 200 pés. Aí eu fiquei, entendi, com pá de corte ele fez Primeiro você tem que globear a área toda, colocar calcário para equilibrar e ficar com pH. O pH seria 6, é isso? Próxima 6. Próxima 6, se você pega uma terra com um pH mais ácido, a planta já não vai se desenvolver. Sim. Depois você tem que fazer a cova, que na verdade chamam de berço. Tu está ensinando, até pode falar para Sacampo, tu está ensinando os novos colegas aí. Sim, é importante. Se você coloca, quando for abrir, não chama de cova, virou berço agora, né? Você tem que pegar um perfurador de tronco, perfurador de buraco, no cardan do trator. Então é assim, mais ou menos isso, 40 milímetros, eu diria, em que ele vai fazer um buraco bem fundo ali, o tamanho do perfurador, que é mais ou menos 1 metro, você vai botando adubo, calcário, vai perfurando, vai fazendo ali, aí quando está bem fofo, aí que você bota muda. E aí você fecha e tudo, bota uma trama para dar uma segurada, uma estaca, e dependendo você tem que colocar um protetor de caule para as lebres não roerem o caule. Porque elas adoram afiar os dentinhos no caulezinho. Elas estão pastando ali, comendo grama e tal. E aí elas veem um pezinho de pecan, meio docinho, vai lá e afia os dentinhos. E aleja a árvore. Ela fica com aquela ferida ali. E o mais importante é que o caule é de onde desce a fotossíntese, para interagir com as bactérias fungos e bactérias, para justamente dar aquela troca de nutrientes entre eles, e por dentro, na seiva, é que vai alimentar os frutos. Se tu aleja um pedaço do caule, já viu. É uma ferida. Então, são essas coisas. Então, a pessoa tem que saber essas questões. Outra, eu não botaria. Tem gente que bota o animal junto com as árvores, né? Que fazem vamos dizer, combinação, consórcio. Isso. Só que o consórcio tem uma questão importante. Você, quando bota ali, a vaca vai se coçar no caule. E às vezes ela empurra um pouquinho, pronto, quebra o caule. Se são árvores maiores, tudo bem, mas no começo é tudo muito delicado. Então eu diria que tem que ter, primeiro, paciência, tem que ter reserva de capital para saber que não é só plantar. Depois, é importante pensar em irrigação, porque agora está chovendo enormemente. Mas 3 anos passados, as árvores simplesmente abortam. Chega no momento em que ela não está recebendo água, ela simplesmente seleciona. A árvore tem consciência, é incrível. Ela seleciona. O estresse hídrico leva a uma seleção natural. E ela seleciona um fruto do cachinho de 3 ou 4. Eu estou falando coisas do Fronza, porque eu gosto muito do Fronza, porque ele sabe muito. Mas ele seleciona, e uma fica muito boa, inclusive nozes excelentes no ano passado, mas as 3 outras não viram nozes, elas ficam só o chuque ali, aquela parte verde.
e aí você tem uma produção baixa, porque você não deu o alimento normal. Então, a irrigação tem um custo também. Você tem que colocar os nutrientes, que é zinco, cálcio, o NPK, para que a árvore tenha os seus nutrientes, como a gente não toma magnésio, toma vitamina D, está no resfriado, toma vitamina C. A planta também, ela precisa disso. E, dependendo do tamanho do pomar, você vai ter que ter uma roçadeira, os motopodas para fazer a poda, ou com o tesourão, né? Mas com podão, mas na mão ninguém corta 1000 árvores, né? Então é isso, eu vejo que assim, o importante é a pessoa querer muito bem, é longo prazo e exige um capital maior do que o inicialmente imaginado. E aí, depois de um tempo, a gente visitou no Texas 2 pomares, um de 25 anos e um de 40 anos. O de 40 anos era um jovem, devia ter seus 40 anos, que tinham 2 funcionários, um pomar de 40 hectares, mais ou menos. E basicamente o que ele tinha era irrigação, a poda vertical, que são lâminas que podam vertical, e depois tem, mais pontualmente, você tirar, às vezes, os galhos verticais que estão meio que disputando um com o outro. Então não precisa de muita gente, mas no começo você precisa de mais gente. Então os 10 primeiros anos são bem importantes. E eu não sei se qual o índice de desistência, acho que mais ou menos... Os 10% já desistiram, ou mais um pouco. Mas eu acho que chega mais, acho que seriam uns 30% desistem. Chega uma hora que ele vê que não era aquilo que ele queria. Então, por isso, é uma cultura que tem que ter um pouco de cautela. Eu diria que como quem quer produzir vinho, com todo o mérito do mundo. Tem uvas excelentes, mas você não vai achar a uva e a composição e aquela variedade colhida no momento certo para poder produzir, até você achar o ponto, não é? Eu imagino isso. Então a PK é mais ou menos isso aí, você produz, depois de um tempo você só vai mantendo. Então alivia. Muito bom. Fechamos o primeiro bloco? Vamos passar para o professor Diniz Fronza. Estou aqui então com os meus amigos Eduardo Klumb, que é produtor de nosso PK, é referência aqui na região, e o professor Diniz Fronza, que é o Bambam, né? É o homem da pesquisa, ele que conhece o mundo inteiro e está aqui com a gente, aqui em Santa Maria, no Politécnico do UFSM. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o programa Pense Grande, com 2 pessoas que pensam muito grande. Meus amigos Eduardo Klumb e o professor Diniz Fronza. Um agradecimento à Cotricel. Produtor rural, seja um associado à Cotricel e coopere para fazer o agro crescer. Juntos semeamos parceria e colhemos resultados. Cotricel é fantástica, adoro o pessoal de lá. E o Sebrae que é o nosso novo parceiro, e meu parceiro, eu sou parceiro do Sebrae há muito tempo, ex-alunos estão lá no Sebrae, então é a instituição pontual para apoiar os pequenos e médios negócios. Adoro o trabalho do Sebrae. Bom,
Professor Diniz Fronza, a bola levantou, né? O Eduardo levantou e ele estava louco para chutar já, né? Mas a primeira questão que o Eduardo colocou, que onde é que o interessado, o empreendedor que quiser entrar nesse ramo, que ele tem que fazer? Existem procedimentos, existem manuais. E a segunda questão, né? Eu vi lá que tu produz muitas mudas. Então, fala para esse produtor, o novo investidor em nosso Pecan, quais são os passos que ele tem que fazer. Bem, aproveitando a conversa do Eduardo Klamke, o primeiro passo é tecnologia. Então, eu sempre digo, se tu vai investir R$1 milhão no investimento do nosso Pecan, investe 10% em buscar conhecimento e conhecimento útil. Porque tem muita informação assim que não se utiliza, que não é verdadeira. Então, buscar informação útil, tecnologia. Então, o primeiro investimento. O segundo, você não pode errar na escolha do teu solo. Porque olha só o dado que nós pesquisamos, como eu estou há 49 na área, se você tiver uma área com 40 centímetros de solo, vai ter 1 tonelada de produção. Se tiver 80 de solo, de profundidade do solo, tem chance de ter 2 toneladas por hectare. Se tiver 1,20 m, 3 toneladas por hectare. Então, se você tiver perfil do solo e fazer o que o Eduardo falou, sem corrigir esse perfil, você tem chance de sucesso. Porque é um empreendimento para 200 anos. E demora 10 anos para te ter esse retorno. Então você tem que começar certo. E pela informação e a escolha da área certa. Porque quanto mais, assim o Eduardo falou, quanto mais perfil tiver no solo, mais raiz, que é a boca da planta, mais vai ter produzir. Assim ele falou que tinha plantas grossas. Quanto mais grossa, mais produz. Mais oportunidade. E ela engrossa mais se eu tiver profundidade. Uhum. Então por isso, começar certo é importante. Então, acho que é uma oportunidade. Agora eu tive em março na Argentina, o pessoal da China me convidou para um debate lá e tinha um evento grande, tinha 20 brasileiros, fiquei feliz. E eles importam por ano 50 mil toneladas. E nós só produzimos 7. 50 mil toneladas? 50 mil toneladas. E tinha um indiano também lá, a gente conversou, extra-evento, eles também têm interesse. Que a Índia passou a China agora em população, e a Índia está com a química pesada que gera renda. Esses produtos, vacinas, então, química, produtos químicos, então eles têm renda agora. Então a China importa 50 mil toneladas, nós só produzimos 7 e consumimos 4,5. Então olha que oportunidade fantástica. Então isso que me empolga. Nós temos, então, primeiro investir em informação certa. Até agradeço, Eduardo, que nós fomos em vários eventos, fomos para os Estados Unidos, a gente tem ido em vários locais, Chile, temos ido para o México. Então é importante ir em equipe, como fizemos em Portugal, porque você dialoga, a gente cresce em mais pessoas. O segundo item ele falou que é importante, fatal água. Se não tiver irrigação, ela aborta. Em 20 dias de seca, e sempre deu para nós antes do Natal. Então a importância é tu pensar em irrigação e antes da irrigação ter barragem, reserva. Porque eu acompanho mais de 1.500 produtores, eles me mandam as fotos, até eu lhe envio algumas vezes, e quando chega em dezembro já seca o açude, a barragem. Então tem que pensar em ter estrutura para armazenar essa água. Então é importante. Terceira, que é fundamental... Antes que passe, a irrigação ela ainda é muito pequena, né, entre os produtores, pequena, né? Muito pequena. Aproximadamente não chega a 10%. E além de não chegar a 10%, poucos têm sensores. Se eu coloco hoje ou amanhã, aqui 3 dias, tem sensores dos solos, poucos utilizam, olha, tem o momento exato de aplicar. Porque se passou, a água baixou daquele nível, já aborta. Ou se você tiver em fevereiro, se ela não aborta, gruda a casca dela na amêndoa e não solta mais. Aí o pessoal me liga de São Paulo, de Minas, nem sei quem é, descobre pela internet. Fronza, mas nosso pecan é amarga assim. Aí ele me manda uma foto, eu nem sei quem é. Não, grudou a madeirinha dela porque deu uma sequinha em fevereiro. Então são momentos fundamentais. Que eu até me empolgo para estudar isso, né? Eu deixo algumas plantas sem. Então, são fundamentais. Antes de dezembro, aborta. Depois, até dia 10 de janeiro, ela não cresce, fica uma amêndoa pequena. Se eu vou exportar para a China, ela compra por tamanho. Eu te pago $5 o quilo se tiver
10 gramas a noz, cada quilo tem que ter no máximo 120 nozes. Então, de novo precisa de água. E depois do dia 10 de janeiro, se faltar água, não enche dentro. Aí fica a metade cheia e a metade não. Então perde de novo, tanto para o mercado europeu como o mercado chinês. Porque em vez de dar os 50%, que o Eduardo falou, vai te dar 45% de amêndoa. Dá para fazer assim, já uma rápida conclusão, né? Não é para amador. Perfeito. Profissionalismo. Não é para amador. Isso é muito verdade, assim, tem que levar a sério, não é tipo, eu vou ter umas vaquinhas lá e vou lá final de semana. Não, tem que abraçar, procurar entender, e não tem problema entender, é igual consciência alimentar. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, ela disse, no mundo, máximo 20% da população tem consciência do que ela se alimenta. Porque ela come qualquer coisa, come hot dog, come cachorro quente. A pessoa que tem coragem de comer cachorro quente, que não me ouçam. Tá? Eu também. Que não me ouçam, mas é incrível. É um pão branco, farinha refinada, ligeiramente adoçado, com os molhos que tu não sabe de onde saiu, e uma salsicha que também tu não sabe como é que compôs. Mas isso é só um exemplo de quanto alimento é consumido que a pessoa não tem consciência. E a mistura dos alimentos também, carboidrato em excesso, refinado, industrializados, enfim, de várias formas. Então, é importante a pessoa ter consciência também da questão da produção da pecan, o que a árvore precisa, quais são as necessidades, e se envolver. E aí tem mais chance de resultado. O Eduardo mata pau, né? E assim, tem que ter patrimônio, tem que ter capital para investir. E assim, eu acho que vocês estavam falando, né? Que legado tu deixa para os filhos e netos. Esse é um verdadeiro legado, porque eles vão colher, né, o resto da vida. E então, assim, é tão importante que nós estamos conversando, o como vocês estão fazendo, porque a gente consegue chegar no detalhe do detalhe do detalhe. Né? Tem que avançar cada experiência que tu fazes, que tu comunica e passa, cada avanço que o produtor faz. Eu fico fascinado, mas assim, não tem amadorismo. Né? Não tem amadorismo. E isso, Fronza, começa muito pelo teu trabalho lá, porque tu produz as mudas. Como é que o pessoal consegue as mudas contigo? Na realidade, as que eu produzo são as mudas que fazem o teste das trufas e de várias variedades. São 30 variedades. Opa, mais uma coisa, variedade. 30 variedades para testar as que mais se adaptam. Então isso demora 10, 12 anos, né? E estou implantando ali e fazendo as mini plantas pequenas de 5 metros, não de 30, 5, 6 metros, porque se criou a mentalidade que ela produz um ano sim e outro não. Nós já quebramos isso. Uhum. É tecnologia. É a alternância. Se você tiver tecnologia, não dá alternância, que nem bergamota. Vai produzir. E nessa tecnologia entra poda, entra água, entra os manejos. Nós testamos anos. Por exemplo, fim de janeiro, eu tenho que dar um comando para ela, que ela decide se vai produzir no outro ano. Então, é um comando simples, mas tem que ser dado. O que nós estamos testando? Vários produtos, a gente testou, por isso que existe a pesquisa. Eu aplico ali boro e molibdênio, que são baratíssimos, são usados na soja, ela trava o crescimento e em janeiro e prepara para o outro ano. Para produzir de novo. E dia 20 de agosto, ela dá um segundo comando. Esse primeiro é chamado de indução. Esse segundo comando, diferenciação. Se eu segurei as folhas até 30 de maio, ela faz reserva, vai produzir todo ano. Então isso foi anos de pesquisa, então que é assim apaixonante. Aliás, tinha Fronza, vamos como é que é, compartilhar esses conhecimentos. Isso. Esses conhecimentos do boro e do molibdênio de janeiro e qual de agosto é o quê? Agosto já é a diferenciação, tem que segurar as folhas até 30 de maio para ter reserva na raiz. Sim, eu achei interessante também, até quanto mais tempo a folha fica, mais ela está fazendo fotossíntese e está guardando energia. Mas isso pode proporcionar melhores resultados. E uma coisa muito interessante que o Fronza faz é os testes de adensamento, vamos dizer assim. Uhum. Então, são várias tendências. Vamos aumentar a densidade do árvores por hectare.
E aí, no próprio México, acho que eles já estão testando também coisas que o Fronza, ele, México, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, ele é totalmente um trânsito completo. Não tem essa de, ele é só de Santa Maria, imagina. O mexicano conversa com os mexicanos pesquisadores, e eles também estão apostando no aumento do adensamento. Bem interessante isso aí. Só que não é tanto, eu reconheço, 1.000 árvores por hectare, muito, mas vai chegar no ponto que vai ser um ideal, vamos dizer assim. A minha surpresa, né, como leigo, fui lá conhecer o trabalho do Fronza, né, eu acostumado com as árvores que eu tenho lá no sítio, enormes, né, 10 metros de altura, então, chego ali, os do Fronza, mas isso aqui é tudo árvore anã, porque... Aí dizer, não, são todos testes que a gente está fazendo, né, para produzir o máximo possível numa menor área, né? E isso que chama-se o adensamento. E isso também passa por toda essa análise, né, Fronza? Quer dizer, cada caso é um caso, dá para dizer isso, né? Cada produtor vai ter é diferente do outro. E tudo isso envolve pesquisa. Para poder fazer a orientação correta. Um diagnóstico teu deve ser bem complexo para fazer um diagnóstico, né? Perfeito. Para manter essas plantas pequenas, eu tenho que trocar os nutrientes no solo, que ele falou antes. Em vez de colocar nitrogênio, que é o mais usado, que faz a planta crescer, eu bloqueio esse nitrogênio com potássio, com o boro, que eu falei, mas isso tem que ser de baixo custo, por isso que eu tenho que levar a planilha, para ser viável ao produtor. E nós temos uma alegria minha replicando na Argentina, o nosso experimento replicando na África do Sul e na Austrália. Então, que maravilha, nós vamos avaliar essa rede de contatos, você sempre prega a rede de contatos, né? Então, os argentinos vieram aqui, nós estamos indo aí só para ver os teus adensados. Então, que legal isso, tu vê assim... Isso é fantástico, né? O pessoal de fora vindo ver... Os argentinos são muito profissionais, eles são sérios no que fazem, tem o mercado de exportação já aberto, e tem essa nova trabalho em conjunto de Brasil, Uruguai e Argentina, para abrir o mercado da China, porque está quase aberto, ainda não abriu. O trâmite de documentação, de português para mandarim, traduz para cá, responde, volta, traduz... Todo esse trânsito de documentação está no final. Então, agora falta só um pontapé final para a gente poder ter a China como importador direto e não por intermediários. De trades, Mas o Chile produz mais que nós, né? Produz a outra noz. É a noz chilena. Europeia ou chilena. Ou... Essa noz europeia. Vamos aproveitar então, Fronza, vamos aproveitar para mostrar as tuas pesquisas aí. Então nós temos várias, aqui tem a macadâmia, que é muito produzida, São Paulo, Espírito Santo, temos a noz chilena, que é a Julius Regia, a nossa é a Caria illinoisiensis, então são essas variedades. Acho que chamam de mariposa também, ela é mais barata, é a metade do preço da nossa, e eles estão começando a produzir as nossas, porque tem um poder antioxidante, medicinal, nutracêutico, melhor a nossa pecan. Eles têm a vantagem que a deles não rancifica no mercado. A nossa tem muito mais gordura, então exige mais cuidados. Aquilo que o Eduardo estava falando, de embalar vácuo, umidade de 3,5%, 4%. Então nós temos uma gama grande de testes que a gente faz aqui, vários tamanhos, cores. O europeu quer ela bem amarela, já o chinês quer ela quer tamanho. O chinês é isso aqui, ó. Eles consomem ela como pinhão nosso. É chique ficar abrindo e conversando. Passei 2 dias com o chinês agora na Argentina. Não, para nós é algo muito nobre temperar elas e ficar comendo assim em grupo, como a gente faz com o pinhão. Uma degustação assim. Então 99, agora 95% ainda consome com casca. Ficam abrindo e comendo, que é algo nobre. Então por isso a gente testa as várias variedades no campo para depois poder... Agora eu já fiz 22 eventos esse ano só. Mas para colocar essas, vamos para Encruzilhada, nos institutos federais, 2 vezes em Cachoeira, que é o maior polo que tem de nosso pecan aqui. Então, para dialogar, sem falar que a gente troca muito ideias. Então, eu tive agora, amanhã eu estou indo para o Uruguai, então é importante, estive na Argentina em março para trocar essas ideias. E eles estiveram aqui e eu trago muito, os chilenos são muito bons em manejo. Eles têm uma prima da nosso pecan, mas eles têm um manejo. Eles também estão reduzindo os tamanhos
como nós fizemos na década de 90 com a maçã, que era de 12 metros, hoje são plantas de 3, 4 metros. Esse é meu sonho de consumo para nós pecan. Trazer plantas de 30 metros para 3, 4 metros. Então, porque daí fica fácil de podar, colher, tratar tudo. Não, e no futuro maquinizar, como nós vimos lá em Portugal, né? 100%. É todo operado por máquinas. Todo o processo. Agora, interessante, né? Quer dizer, também tem uma preocupação, né, Eduardo, com quem vai comprar, o que eles querem, como é que consome, porque não, a gente está vendo que não é só virar a chave, são uma década para poder mexer num processo de exportação. Então, claro, né, tudo isso, para quem trabalha bem, tem um retorno, muito mais do que produzir soja e tal. Eduardo, aproveitando assim, o teu ponto de equilíbrio, onde é que tu estimou e como é que anda? Olha, esse ano, por acaso, a gente está chegando no ponto de equilíbrio, que seria justamente você estar vendendo o que você está gastando. Então, é porque você tem ainda que fazer alguns investimentos. Os pomares novos de 20, os primeiros que foram plantados já estão dando resultado, mas tem que segurar aqueles que foram plantados depois. Então, aqueles ainda estão consumindo, ainda não estão produzindo, mas precisam nutriente, poda, manejo, e não estão gerando resultado. Então, os de 20 hectares e os de 2011, 12, 13 acabam tendo que segurar isso aí. Isso é muito importante, né? Para quem vai investir, ele sabe, eu vou levar 10, 12 anos para começar a ter o retorno. Mas também, né, é uma poupança para o futuro. E daqui para frente a tendência é ela ir aumentando. Então esse ano a gente colheu aproximadamente 90 toneladas e o ano que vem está estimado mais ou menos 120, e assim vai até a gente chegar aos 400. A nossa meta é um pouco ambiciosa, que é 4 toneladas por hectare, que nada mais é do que mais ou menos 20 quilos por árvore. Que não é um número extraordinário. A gente não tem ideia, mas deve ser uma coisa fantástica isso. Não, pelos teus experimentos. 20 quilos por árvore não é um número estranho. Como é que está o teu... É isso aí, é possível experimentos. Porque 20 quilos por árvore, a gente fez uma análise, a gente tem agora um projeto Embrapa IBPECAM 2030, que é a Embrapa fazendo análise da PECAM, para desenvolver as melhores variedades, que melhor se adaptaram, com maior produtividade, qual o melhor tipo de solo, quais as características do solo, não só biológica, quanto físico-química. Da questão biológica é bem importante hoje, estão vendo que quanto mais vigor biológico tem o solo em volta da raiz, mais produtiva e saudável a árvore. E aí tem também a questão da qualidade do fruto, como é que pode gerar a qualidade, quais são os manejos que podem proporcionar isso aí. Porque a qualidade que vai te proporcionar o mercado interno e o mercado externo. Sim. Então, a gente está nesse caminho e das árvores selecionadas, a gente deu a média de 23 quilos por árvore. Então, a gente não está fora. Essa meta não está estranha. Que aula, hein? Pessoal, nós vamos concluir o nosso segundo bloco, que foi fantástico, e nós vamos, no terceiro bloco, justamente o que se pode agregar valor a esse produto, né, e que é nosso pecan. Então, estamos aqui com o Eduardo Klum e o professor Diniz Fronza, falando sobre nosso pecan e essa mesa fantástica aqui. Nós já voltamos, agradecendo aqui o Fernando Barcelos, que é o nosso produtor e o marqueteiro aqui desse programa. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Para o último bloco do programa Pense Grande, Pense Grande. Isso que nós estamos aqui hoje conversando, pensando muito grande sobre esse potencial imenso que é a produção da nossa Pecan. Graças aqui ao nosso líder de mercado, o Eduardo Klum, e as pesquisas desse professor Pardal de Santa Maria, que é um apaixonado pela nossa Pecan, que é o Diniz Fronza. Bom, nós estamos aqui, Eduardo e professor Diniz, o upgrade, quer dizer, como nós estamos agregando valor. Que uma coisa é vender a noz bruta, como se conta por aí, com casca, né? Outra a fruta in natura, né? Mas dá para agregar muito mais. Então, Eduardo, o pulo do gato é esse. Como é que tu está trabalhando? Olha, a gente tem as nozes saborizadas, que a caramelizada ficou maravilhosa, a gente faz ela... Pode mostrar aqui, né, Eduardo, quais são. A caramelizada, essa aqui é maravilhosa, é campeã de mercado, vende muito, a gente vende inclusive a granel para alguns clientes, supermercados e redes que eles vendem e pedem mais sempre. A noz com chocolate tem uma ótima aceitação também, é ótima para comer no frio. Muito boa. Embalagem linda, né? Feita por alguém de Santa Maria, pela Simplexa. O pessoal da Simplexa do PM e do Lobo são muito criativos, eles que criaram isso. É importante que seja bonito. De Santa Maria, né? Depois tem a salgada, que ficou excelente. A salgada é aquela noz que pode ser comida em qualquer horário. Qualquer horário, a pessoa come, ela é salgadinha, a receita envolve mel, mostarda, páprica, defumada, sal, enfim, a gente faz lá a mistura, depois tosta ela, então ela fica muito boa de comer, assim, com qualquer ocasião. A granulada, essa granulada aqui é ótima para fazer como quem come granola, para comer no arroz, pode tostar, fazer crepe, fazer mil coisas. Tem a salgada granulada, a farinha sai muito para padarias, confeitarias e empresas de biscoito que fazem os produtos da confeitaria, né? E tem a quebrada, que não está por aqui também, que sai bastante, que é aquela que quebrou ao longo do processo de beneficiamento, e é usado para as tortas. Tem muitas tortas, torta Marta Rocha, torta Delícia, torta... vários supermercados têm o Beltrame, tem, enfim, muitos outros que compram. E onde é que a gente pode encontrar nos mercados aqui? Aqui tem o Beltrame, tem a Companhia do Fermento, tem a Nara Stein também, aquela que vende tortas maravilhosas. Eu não gosto nem de falar, porque sempre que eu vou lá, eu compro um pedaço de torta. E tu tinha falado a respeito da casca da nossa Pecan. Isso. A casca tem um leque enorme de oportunidades. Nos Estados Unidos, eles vendem para defumar as churrasqueiras de carne. Então você pega a casca, bota num saquinho plástico a casca e vende. Ela tem um pequeno tratamento, até tem que saber como é que é esse tratamento. Que aí você bota na churrasqueira e ela defuma a carne. Então dá um ligeiro... barbecue ali. Um barbecue, exatamente. Então na hora de fazer a carne, eu vou conversar com o chefe Pepe, que ele é muito bom. Ele sabe muito. O Vadson também é excelente, ele sabe. E são daqui, eles não são daqui, não sei se o Vadson é daqui, eu acho que o Vadson é daqui. O Pepe que não é, mas ao mesmo tempo está aqui também.
eu vou dar para eles, casca de nozes, para eles usarem lá e ver o efeito, porque é interessante. Tem outro uso da casca, que é como por exemplo, casca de pinos, que você coloca no jardim, para você manter a umidade e tirar a terra dali da imagem. Então você pode botar casca de nozes, e tem a bebida da casca de nozes, que é a Pecafruit, que é combinado com hibisco, que ela é excelente, é digestiva, leve, ligeiramente adocicada, com sabor maçã verde. Ela é super antioxidante, ou seja, limpa o corpo por dentro, e não tem o aspecto do refrigerante, que é um excesso de açúcar e gás. Então você pode tomar e substituir o refrigerante pela Pecafruit. Tem sabor, já que falou que era para fazer uma propaganda, a gente vai estar lançando agora, até o final do ano, sabor maçã verde, sabor limão, sabor abacaxi e sabor pêssego. Então é aquela bebida para você tomar sem culpa e sabendo que está fazendo bem para a saúde. Já tem um cliente aqui. Eu vou trazer, um fardo de cada um para vocês. E o processo industrial? O que tu consegues fazer ou terceiriza uma parte da... Não, a gente faz tudo. A gente é meio tipo aquele que é o office boy, como é que é? Despachante, faz tudo. Não tem muito como, às vezes, terceirizar. Até poderia terceirizar, mas não tem onde terceirizar. Talvez em outros locais, na Argentina, eles têm um sistema de terceirização de beneficiamento. Nos Estados Unidos também tem algumas unidades que simplesmente compram as nozes colhidas lá no pomar e entregam ela com o tamanho certo, em sacos, limpa, pronta para ser exportadas, ou beneficiam. Então a gente ainda não tem um tamanho. Eduardo, dá para dizer assim, que a gente que nascia de um balcão, né? A gente tem ideia das coisas. E me parece, exagerando um pouco, mas o nosso pecan é o infinito. As opções que te fornece esse produto, ainda mais tu agregando valor, e certamente tu tendo escala, tu começou lá falando assim, escala, tu tem que ter volume para tudo. Isso é o padrão dos negócios, ter escala. Mas também tu pode ser, tu é já uma referência, né? Expandir como um terceirizado para os outros. Sim. Então tu viabiliza, olha, né? Ele é avião que né, o Eduardo? Tu vai chegar num ponto de conhecimento, de know-how e de estrutura que tu vai poder viabilizar fornecedores para a tua indústria. Sim, não chegou nesse segundo momento, nesse primeiro momento a gente não dá conta do que a gente tem, mas com certeza, e abrindo mercados de exportação. Meu Deus! Como tu falou da Índia, né? A Índia tem o potencial de abrir. Nós temos 400 produtores pequenos que ele pode ser uma solução para esses pequenos, 2, 5, 10 hectares. Pau, é isso. Aqui na volta. O sistema cooperativado é fantástico. Né? E a gente tem, o Rio Grande do Sul aqui é modelo de cooperativismo. Então, assim, a gente está agora aqui conversando já, né, num andar de cima. Um empreendedor, tá, que se tornou fascinado pelo assunto e que ele vai ser o suporte para viabilizar o entorno. Perfeito. E isso, assim, facilita a vida desses outros pequenos, porque eles vão focar naquilo. Tá? Tu tem que focar no que tu sabe. Eu vou até essa parte. Tá? Eu vou plantar, vou colher, e quem vai dar toda a sustentação para quem tem expertise, quem tem o canal de vendas, quem tem o canal de exportação. Eu estou fascinado por essa discussão. Outros 2 derivados que o pessoal me liga muito, o pessoal do Nordeste, das farmácias, querem para embalar para chás. A casca para fazer chás, porque é antioxidante. Então eu passei 2, 3 indústrias já faz anos e fechou o negócio. Então eu tenho
100 gramas de chás que o pessoal leva e faz tratamento de 15 dias, porque é antioxidante para 15. Então já tem medidas isso, porque já é milenar o uso do chá como antioxidante. E o outro, o óleo da noz. Ela é bem medicinal. Nós temos fazendo os testes. Qual seria o percentual de óleo que tem no 60%. Varia um pouquinho com as variedades. Mas tudo isso? 60%. Não, mas é que o óleo vegetal é igual ao azeite de oliva. É igual o açaí também é uma gordura. O abacate é uma gordura. Nós estamos trabalhando aqui na universidade as parcerias, como você sempre fala, para não rancificar. Porque ele tem que ter um cuidado muito grande para não... ele oxida fácil. Então, como o azeite de oliva, né, quanto mais jovem, melhor é. Então, nós estamos trabalhando na universidade com o pessoal do alimentos, várias variedades para fazer esses testes, que é uma oportunidade a mais. Não tem fim isso, uma oportunidade. O óleo, não, mas é o último, é que o óleo de oliva, de pecan, é o azeite de pecan, né? Ele não tem muito gosto, assim. Eu fiquei pensando, é caro, e eu pensei, mas trabalheira para fazer, vai vender, e vão olhar e não tem gosto. Mas a química está aí para isso, né? Mas aí eu vi, ele é excelente para fazer filé, fazer grelhado. Porque ele tem o índice de queima, né? Não é assim? Ele dá para esquentar muito, justamente para você dar aquela selada. Então, eu agora só faço filé, assim, ou tu vai fazer uma carne... você vai grelhar, não porque é na grelha, mas assim, um filé... Não, é fritado que chama? Pode ser, frito. Então é frito, mas com um pouco de óleo de pecan e eles... Mas não se acha óleo de pecan? Sim, é difícil, poucos fazem. A pecanita tem. Eu sempre vou lá, eu compro um pouco, só tem que comprar recém-feito. Jovem. Porque nós temos que trabalhar isso, aí que está a universidade, para nós manter essas qualidades. Porque ele rancifica rápido, mais rápido que o azeite de oliva. Olha, meninos, achei impressionado. Procurei me informar o máximo possível para nós ter uma conversa, mas assim, voltei a estaca zero, porque vocês têm um universo na mão. E, meu Deus, tomara que esse trabalho de vocês se multiplique muito, tá? E que assim, olha, a solução para o pequeno agricultor, para o pequeno proprietário, uma expansão, deixar um legado para o futuro. Isso que nós não falamos ainda, o pote de ouro que está na tua mão. Isso. Em 2016, eu e o estudante Marcelo Sulzbacher... São as trufas. Encontramos as trufas justamente na Paralelo 30. Eu já tinha mapeado... que vendeu pra gente as mudas. Eu já tinha mapeado as áreas onde tinham vindo as mudas com raízes americanas. Antigamente podia, hoje não pode mais. Então nós procuramos e encontramos as trufas que valem R$8.000 o quilo. R$8.000 o quilo. Na terça-feira, eu fui coletar para trazer para o programa. Elas ainda não estão no ponto ainda de colheita. Porque o que ela fornece para pratos finos, o aroma. Então, ela tem um aroma trufado dos alimentos. Então, os chefes de cozinha chegam a vender a R$32.000 o quilo. Então, essa empresa colheu 30 quilos e vendeu a R$8.000, R$240.000. Então, é fantástico. E ela está logo abaixo da palhada, exige só, de novo, ciência. Sim. Exige o pH alto, exige palhada, calcário. Então, é uma oportunidade importante que o produtor pode ter, é colher trufas. Nós conseguimos colher assim, em 3 pés, 1 quilo, em 3 plantas, claro. Preparados para isso com palha, com calcário, tem irrigação, tem algumas exigências, né? Então é uma tecnologia que está aí, eu estou testando na universidade, várias variedades, para ver qual é a que libera mais seiva para crescer mais, porque os chefes de cozinha pagam mais pelo tamanho. Então eu quero trufas de 20 gramas, 30 gramas, que tem maior valor. Então, até então, nos livros de biologia dizia que no Brasil não tinha trufas verdadeiras. E hoje já temos 3. Essa aqui em 2016 e foram achadas mais 2 na Serra da Mantiqueira. Então, como foi importante nós termos encontrado isso aqui, despertou. O que o pessoal comentou? Bom, se os gaúchos acharam, foram procurar nos carvalhos, lá na nossa pecan, nos carvalhos, nos pinos. Então, temos já 3 trufas verdadeiras aqui no Brasil. Então, é utilizado na alta culinária uma outra fonte de renda que pode ter. Essa empresa também tem 120 hectares. E esse ano vai ser o ano das trufas. Elas ainda estão crescendo, não estão no ponto. Mas já... de Mantiqueira?
da Serra da Mantiqueira. Então, veja só uma oportunidade grande que tem e foram aprovadas pelos chefes de cozinha. Agora sim, o céu é o limite. Perfeito. Esse segmento, o céu é o limite. E assim, nós estamos falando de retorno financeiro efetivo. Olha, vocês deram uma aula aqui impressionante, tá? Eu estou arrepiado aqui dessa conversa com vocês. Mas eu fiz uma pergunta para ti. Eu disse um dia para o Fronza, eu estou deixando de consumir de manhã no café lá do norte, lá do Pará, Castanha do Pará. A castanha do Pará, para nós aqui que eu tenho em casa. Mas quantas eu consumo por dia? Quantas dessas amêndoas por dia dá para consumir? 30 gramas é o indicado para melhorar o HDL, que fica acima de 40. Pá, meu já é 80, então... Então tá ótimo, mantenha. Então são 6 nozes, varia, mostrei os tamanhos, né? 30 gramas de amêndoas. Mostra a tua caixa de nozes aí para o pessoal ver como é bonito isso. Essa aqui, olha só. Então 30 gramas, cada uma delas, cada duas vai dar 5 gramas. Ela era 10 gramas que eu mostrei as amêndoas. Então por isso, deixa eu passar aqui para você ver. Então, olha só. Tu nem conhece isso aqui, tu deve comer quantos por dia? Cada 100 nozes toda hora eu tô comendo. Dá 1 quilo. Só que de 1 quilo a metade é casca e a metade é amêndoa. Nós chegamos a 57% já com tecnologia. Quanto mais render amêndoa, melhor é para o produtor, mais renda. Aquela questão da água, cada mês mudar o nutriente, que são os macetes que a pesquisa traz. Tu tem lá embaixo, ó. Aqui eu tenho um painel para mostrar. Para mostrar aqui, ó, com irrigação, ela vai me dar aqui 10 gramas. Sem irrigação, ela vai me dar 6 gramas. Então eu fiz tudo, investi em mudas, adubação, mas se não tiver água, ela não vai dar nem grande nem cheia. Então nós temos aqui as nozes, já de março, que nós escolhemos para mostrar nos eventos, nos cursos. Vai ficar, se faltar água, se faltar nutrientes, se eu não podar, vai ficar no escuro, não enche, fica xoxa. O rapaz não vai te pagar R$50 o quilo descascar, vai te pagar 35, 30. Se eu deixar o percevejo da soja migrar para lá, ele pica verde e fica manchado dentro e dá um gosto amargo. Isso. Então tudo eu tenho, lembra a gente sempre falou em buscar tecnologia, conhecimento, eu tenho que me prevenir antes, depois é tarde. Já está lá no meu galpão, no meu armazém, onde eu vou trabalhar. E aqui o que nós conseguimos vencer, o pessoal deixava cair no chão, ela fica mofada. Nós conseguimos vencer nesses treinamentos. Foram 65 cursos e mais 250 eventos. Até Minas já fomos, até Minas Gerais. Então, que é legal, porque a gente troca a experiência, colher ela na planta. Porque ela contamina no solo, né? E pega umidade, mofa. E contamina, às vezes tem esterco de animais domésticos, selvagens. Então você tira ela limpa, olha só, colhe precoce, você tira melhor e pega preço e deixa as folhas, se você colher cedo, não cai as folhas. Ficam as folhas fazendo fotossíntese para o ano que vem produzir de novo. Se eu esperar, quando for derrubar, se cair no chão, ela contamina, mofa, e quando for sacudir tarde, cai a folha. É difícil de limpar. Então, como é importante a tecnologia, e isso a gente manejo. A gente desenvolveu esses macetes testando, e parcerias. A gente vai por tudo. Então, essas parcerias dão um valor ao produto, fantástico, qualidade. E hoje uma empresa, eu perdi, entre aspas, um estudante que trabalha comigo, trabalhando para uma empresa italiana, em Farroupilha. Ela quer 1.000 toneladas, mas ela quer frutos amarelos, bem cheios. Então o que ela vai fazer? Fidelizar aí 200 produtores para 1.000 toneladas, porque vai para a Itália e para a Alemanha. Ela já tem o comércio lá, só não tem o produto. Então esse rapaz está selecionando, então vai ser produto descascado. Então a gente continua a conversa. Para mim é importante ter os italianos, porque são parceiros. Então por isso que eu trabalho com variedades também. Tem que ter quantidade, eles vão ter indústria, eles vão comprar de pequenos, mas desde que tiver um padrão. Então quem não tiver profissionalismo vai ficar fora desse mercado. Não tem meio termo. Não tem. E a recém o Eduardo falou que tem 30% que estão desistindo, porque quando plantaram acharam que era só coloca lá na cova. A nossa luta vai ser reverter esse processo. Isso aí. E muitas vezes foram um viverista, queria vender muda, e pensaram que era um mundo fácil. Não existe. Um médico aqui pertinho, ele plantou 2.000 plantas e veio fazer o curso. Ele me disse, Fronza, se eu tivesse feito o curso antes, não teria plantado. Ele disse.
Porque, não, mas você está falando que existem vários manejos. Quando eu comprei as 2.000 mudas, era só plantar e está aposentado. Não funciona assim, tem que ser profissional. Outra, agora essa semana, um rapaz de Erechim, não conheço pessoalmente, ele me pede as dicas pelo WhatsApp, ele saltou 200 quilos para 2 toneladas por hectare. Então, maravilha. Outra empresa está com 11 anos, colheu 800 quilos em 28 hectares, passaram para 92 toneladas. Isso é 10.000%. Meu Deus. Então, para mim, que estou... Nossa, isso aí foi bastante. E exportou tudo, exportou. Então, é importante, então deu 800 quilos em 28 hectares. Você conhece o Mauro Carião e o Lauderi de Cachoeira do Sul. Sim. 92 toneladas. Então, tecnologia. Fantástico. Tecnologia. Então, trocou algumas ações, porque tudo tem um momento. Lembra que eu falei ali em janeiro? E eu não posso deixar faltar potássio para encher o fruto. Nem água, nem potássio. De janeiro até março. Não posso botar o nitrogênio muito cedo, que só cresce, só dá madeira. Então, são tudo macetes que a gente vai testando. Fantástico. Então, Que é uma aula, oportunidade Nítido. fantástica. Como era previsto, né? Faltamos tempo, nós vamos precisar fazer outra conversa desse tipo. Pessoal, assim, uma aula magnífica, nós vamos repercutir bastante, porque é uma oportunidade econômica fantástica para os pequenos e médios produtores. Agradecer com o Eduardo, que é um entusiasta, eu tenho o prazer de conversar com o Eduardo. E esse meu mestre aqui, que ano passado fomos lá para Portugal, conhecer a realidade de lá, e que eu admiro muito. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos aqui graças ao prestígio do Sebrae, né, e também o nosso pessoal querido de São Cepé. Obrigado a todos e até a próxima. Lembrando que a próxima nós vamos ter uma empreendedora de Santa Maria que vai conquistar o mundo. Até lá, um abraço, obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.